Olá, querida amiga, tudo bem com você? Deus te abençoe para mais um dia, né? E vamos continuar a nossa meditação em torno da vida de Maria, a escolhida por Deus para carregar em seu ventre Jesus, o Salvador do mundo, e trazê-lo a este mundo. Nós vimos que ela foi agraciada por ser a escolhida de Deus. Nós vimos que ela recebeu a visão de que o seu filho não era um simples homem, mas era o próprio Deus encarnado. Nós vimos que ela recebeu a provisão de Deus para sustentar o seu filho aqui nessa terra. Nós vimos também que mesmo tendo que fugir, ela se submeteu à visão que Deus também deu ao seu esposo José para juntos irem para a terra do Egito, protegendo o Salvador do mundo. Não é verdade? Ou seja, ela tomou uma decisão junto com o seu marido, continuando o propósito de obediência a Deus. E hoje nós vamos ver que Maria, apesar das alegrias e tristezas, ela foi vitoriosa. E o tema é esse, alegrias e tristezas, ou seja, nos lembrando que aqui neste mundo nós passamos por tribulações. Jesus mesmo falou no futuro dele, né, como profeta e sendo o próprio Deus aqui na terra. Ele falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E isso vai nos trazer conforto ao nosso coração, de que na vida nós não temos só momentos de alegrias, nós também temos momentos de dissabores, de tristezas, né? Mateus 2:21 diz assim: dispôs-se ele, José, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Nós vimos ontem, né, o tema falando que ele tomou ao menino Jesus e a sua esposa Maria e os levaram para a terra do Egito, partiram para a terra do Egito, obedecendo a Deus, porque senão Jesus seria morto. E hoje o tema diz que, depois de passar dos perigos, ele tomou o menino e sua mãe e foram juntos para regressar para a terra de Israel. Então, uma vez que o Evangelho de Mateus é o único a registrar a fuga de José, Maria e Jesus para o Egito, também é o único que relata o retorno da família do Egito para se estabelecer em Nazaré. Ambas as jornadas contaram com a mesma direção divina. Novamente um anjo do Senhor apareceu a José em sonho, desta vez anunciando a morte de Herodes e o instruindo a levar sua pequenina família de volta para Israel. Quando retornaram à Terra Santa, eles se instalaram em Nazaré, a cidade natal de Maria e José. Estavam de volta ao lar. Ao fazer uma retrospectiva sobre os últimos anos, demonstraram gratidão a Deus por sua orientação e proteção. Mas e quanto ao futuro? Maria enfrentaria muitas alegrias e tristezas. Alguém disse com muita sabedoria, abre aspas, ser mãe é um doloroso privilégio, fecha aspas. Então Maria enfrentaria as alegrias de amar um filho, criar um filho, conhecer a Deus por meio de Jesus. Mas também enfrentaria as tristezas de ver o filho morrer, não compreendê-lo, testemunhar a morte do filho pelos pecados dela. Maria também teve outras alegrias, as risadas felizes de seus filhos, as animadas peregrinações que faziam juntos para adorar o verdadeiro Deus, as refeições com a família e os momentos aconchegantes ao redor da fogueira, ouvir seu filho, o Filho de Deus, pregar, observar seus milagres e, por último, testemunhar sua ressurreição. Houve, porém, algumas tristezas: a morte de José, seu marido, a rejeição do povo de sua cidade a seu filho, a saída do filho de casa para tratar de assuntos
do Pai Celestial. E apesar de tudo, dos altos e baixos, dos sofrimentos e prazeres, das alegrias e tristezas, Maria amou a Deus e buscou força no Deus que nos aperfeiçoa na fraqueza. Verdadeiramente, Maria nos ensina a confiar no Senhor quando trilhamos a estrada imprevisível da vida. Uma estrada de alegrias e tristezas que Deus utiliza para nos moldar à imagem de seu Filho amado. Muito bem. Então nós vimos aqui que Maria também era nada mais, nada menos que um ser humano. Um ser humano que também precisava da salvação por meio do eterno Deus encarnado em seu Filho Jesus. Ela foi um instrumento do Senhor, do Deus Altíssimo, para carregar no ventre aquele que seria o verdadeiro e humano plano do eterno Deus para salvar toda a humanidade. Então, ela era humana como você e eu, porém privilegiada pelo cargo divino de levar em seu ventre o autor da fé. Então, queridos amigos, nós vimos aqui que nós dependemos de Deus, assim como Maria dependeu de Deus enquanto esteve aqui nessa terra. E nós precisamos ter a consciência de que sem essa dependência nós vamos ficar à deriva nesse mundo, porque não tem jeito. Aqui nós passamos lutas e tribulações, alegrias e tristezas, mas a palavra do Senhor diz para que tenhamos bom ânimo. E é essa a reflexão de hoje, baseada na vida da doce e abençoada e favorecida Maria. Tem de bom ânimo. Você vai passar por lutas aqui, eu passarei por lutas também. Se temos filhos, nós teremos lutas com eles também, pois teremos que ensiná-los a depender do autor da vida, assim como também temos aprendido dia após dia na nossa caminhada. E ter paciência para tanto ser mestra dentro do nosso lar, ao encaminhar os nossos filhos na presença de Deus, sejam eles crianças ou adultos que precisam de uma orientação, e também sabermos ter um coração ensinável para aprender, porque foi isso que Maria foi também. Maria, ela aprendeu a ter a visão de que o seu filho não era um simples homem, mas ele era o próprio Deus encarnado nessa terra, e muito ela teve que aprender com ele. Com certeza houve momentos em que ela não entendia o plano celestial, mas ela precisou ser humilde para aprender com o seu filho. Então, queridas amigas, que sejamos humildes também para enfrentarmos mais um dia de aprendizado na nossa vida. Que sejamos humildes para entender o propósito de Deus. Que sejamos humildes para estarmos onde estamos, nas lutas que estivermos enfrentando, e apenas pedindo ao Senhor: Senhor, me dá sabedoria para este momento. Que eu não venha buscar querer ter razão a qualquer custo, mas eu venha buscar a sabedoria do Senhor. A sabedoria do Senhor aliás, o temor do Senhor, eu buscar o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Que esse seja o desejo do nosso coração acima de tudo, temer ao nosso Deus, e o mais Ele vai acrescentar nas nossas vidas em conhecimento, em graça, em sabedoria, em fruto do Espírito Santo, que emana paz, alegria, mansidão, domínio próprio, longanimidade, fé. Amém? Isso é o que vem com a sabedoria. Vem esse kit completo de graça para que possamos conseguir viver nesse mundo cheio de tribulações e conseguir dar conta da nossa rotina, que eu sei
que assim como a minha não é leve, eu sei que a sua também não é. Mas Deus vai nos dar graça. Amém? Busquemos a sabedoria do alto, porque o nosso Deus é Deus que nos dá a visão e também nos dá provisão em todos os aspectos. Fiquemos com mais essa lição e até amanhã, se assim Ele permitir.